quero começar a mensagem refletindo com os irmãos sobre 3 situações que acredito ser uma realidade na vida de muitos. Vamos refletir sobre a primeira situação. Imagine comigo uma pessoa que ela toma uma decisão no final de semana. A decisão que ela toma é o seguinte: chegar, acabou, a partir de segunda-feira eu começo a minha dieta, vou fechar a boca. A partir de segunda-feira eu começo a me alimentar de maneira saudável. Vou parar de tomar refrigerante, vou parar de comer doce e agora eu vou alimentar saudável. Quando que a pessoa vai começar, irmão? Segunda-feira. Chega segunda-feira, a pessoa toma um café saudável, frutinha, uma torradinha, almoço saudável. O dia inteiro ela alimentou saudável. Na terça-feira ela acorda e ela vai no mesmo foco. Cafezinho da manhã saudável, almoço tranquilo. À noite faz uma sopa, que ela ouviu alguém dizer que é a sopa que emagrece. Na quarta-feira ela acordou, café da manhã, beleza, o almoço, beleza, mas na parte da tarde, um colega no trabalho abre um pacote de biscoito recheado e fala: quer umzinho? Você, não, eu tô dando uma segurada. Ah, umzinho não faz mal, só umzinho. Você olha assim, umzinho não faz mal, né? Você come aquele biscoito, come outro. À noite a janta já foi, não foi mais sopa, foi aquilo que você já comia normal. Na quinta-feira você acorda e pensa o seguinte: eu já comi um biscoitinho ontem, não fez? Pô, eu comi um pãozinho de sal aqui no café, não tem problema nenhum, só umzinho, é umzinho só, gente. Aí você, já fugiu aqui no café. Almoço, você também deu uma fugidinha. Na sexta-feira você acorda, meu irmão, e quando você acorda sexta-feira, o que você pensa? Ah, hoje é sexta-feira, poxa. Sexta-feira, semana inteira no propósito. Sexta-feira eu posso. E você vai lá, pé na jaca. Tem sábado e domingo, e quando chega na outra segunda-feira, a sua dieta já foi pro beleléu. E eu queria saber quantos conhecem situações assim. Diga ai, ai, ai. Vamos criar uma segunda situação? Preste atenção aqui, me acompanha. Segunda situação. Você, depois de um culto como esse, uma palavra poderosa de domingo, uma célula maravilhosa que você teve na semana, uma conversa com o irmão, você toma uma decisão. Qual é a sua decisão? A partir de segunda-feira, eu vou começar a buscar a Deus de maneira séria. Segunda-feira, eu vou começar a orar e ler a Bíblia todo dia, 6 horas da manhã. Pastor Bruno está orando, eu vou estar lá. Aí chega segunda-feira, você acordou 5:50 e já estava lá ligadão, já conversando com os irmãos lá, aleluia, glória a Deus. Você orou segunda-feira de 6 às 7, diga aleluia, irmão. Na terça-feira você não acordou mais 5:50, você acordou 6:20, mas aí você fala assim: puxa vida, pelo menos eu vou pegar a outra parte da oração, pedir 20 minutos, qual o problema? 20 minutinhos só. Na terça-feira, o relógio desperta e olha,
orei segunda, orei terça, deixa eu dormir mais um pouquinho que eu estou cansado. E você acorda todo atrasado para o trabalho. E você vai já no carro e fala assim, eu vou orando no carro, meu Senhor, toma esse dia nas suas mãos, eu consagro esse dia para o Senhor e vai. Na quinta e na sexta você já não orou mais. E a sua firmeza e o seu propósito de oração foi para o beleléu de novo. Quem já viu uma situação dessa acontecer, diga ai, ai, ai. Terceira e última história. Terceira, pensa comigo aqui. Você chega à conclusão que você está endividado, que você está endividada, e você está muito enrolado financeiramente. Aí você toma uma decisão, chega! Vou parar de usar o cartão de crédito, acabou, vou quebrar tudo. Chega. Não vou fazer mais compra nenhuma parcelada. A partir de segunda-feira vocês vão ver só. Aí começa a segunda. Firme. Tá lá e falou bem assim: não passei o cartão de crédito para nada. Comprei no Pix. Primeiro dia eu venci também. O cartão já estava estourado, não tinha como passar mesmo. Mas na terça-feira, você mantém firme de novo. Entrou até um dinheirinho, você pagou lá uma parte da fatura do cartão. E você quer se manter firme no propósito. Mas quando chega na quarta, o seu celular, ele aparece uma notificação assim, ó, plim, Shopee, R$20, promoção. Aí você olha e fala, pô, R$20? Só R$20? Qual o problema de só 20? Aí você aproveita a promoção, né? No final de semana, você já abriu a comporta de novo. Alguém te chama para ir no shopping, ou você vai em um centro comercial qualquer, e você já saiu de casa assim, não vou gastar nada, pode ficar tranquilo. Mas você passa na vitrine, e você vê aquela sandália, que ela chega a brilhar nos seus olhos. E lá tem um cartazinho assim, ó, 6 vezes de R$20. Você olha e fala, esses R$20 me perseguem. Só 20. E você vai lá e passa o cartão, ó, de novo. O seu propósito de administrar bem o seu dinheiro e parar de se endividar, ele foi para o beleléu de novo. Quem aqui já viu uma situação semelhante? Levanta a mão e diga ai, ai, ai. Tudo isso que eu estou falando para você, meu irmão, é um problema que é fruto de não conseguirmos colocar em prática uma palavrinha, e essa palavrinha chama-se constância. Irmão, nós não sermos constantes está afetando áreas sérias em nossa vida. Sérios problemas que você vive hoje é fruto da sua inconstância. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos hoje, com base na palavra de Deus. Quantos querem ouvir essa mensagem? Diga amém. Eu vou usar como base um texto da palavra que é um dos textos que acompanha a minha vida. Existem textos que eles fazem parte da nossa história. Você precisa se apegar a alguns textos e falar assim, isso aqui fala, eu vivo sempre com isso aqui me alimentando. Eu tenho alguns. O que eu vou ler agora para os irmãos é um desses, e um dos mais fortes que eu utilizo na minha vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Que diz assim, meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e
constantes na obra do Senhor, sabendo que sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não será em vão no Senhor. Coloque a mão no coração, feche os olhos para orarmos mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós consagramos ao Senhor esse momento, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor direcione a minha vida como um canal para que a sua palavra ela nos transforme. Eu oro pedindo isso no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Em meio aos grandes desafios da vida, irmãos, desafios que tocam áreas importantes da nossa vida, como família, trabalho, finanças. Em meio a esses desafios, como manter uma fé inabalável? Como perseverar na caminhada cristã, alcançando as promessas de vitória que um dia o Senhor nos prometeu? Como fazer isso? A resposta para essas perguntas estão por trás de uma palavrinha muito poderosa, chamada constância. No dicionário existem alguns sinônimos da palavra constante. Ser constante significa ser firme, ser persistente, disciplinado, leal e fiel aos compromissos assumidos, sem desistir diante das dificuldades. Quando você observa empresários que eles saíram do nada e se tornaram bem-sucedidos em suas empresas, e eles são prósperos financeiramente, você vai identificar neles uma característica em comum. Essa característica é a constância naquilo que eles assumem de compromisso. Esses empresários que saíram do nada e eles cresceram e prosperam muito, eles normalmente, eles levam a sério o que eles tratam. Se falou alguma coisa, ele vai cumprir o que ele falou. E é por isso que ele sempre atrai bons negócios. Mesmo que ele tome prejuízo, ele vai honrar aquilo que ele falou. Ele é firme. Ele é sério nas responsabilidades que envolvem o seu trabalho. O problema é que muitos que são constantes nessa área, eles não são constantes em outras. E aqui vai um ensinamento para você, que é alguém constante nos compromissos que você assume. Se você é constante e leva a sério tudo que você fala, você já tem um mindset de constância. É só você ajustar essa mentalidade para as outras áreas da vida que você deve ser constante. Eu vou dizer aqui quais são as áreas em que nós precisamos ser constantes, fazer de tudo. É só você fazer um ajuste para que seja constante. Se você não é constante em nenhuma área da vida, você precisa decidir que vai mudar isso hoje. Vamos avaliar quais são as áreas que precisamos de constância. Primeiro, nós precisamos de ser constantes na leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho.
Quando eu sou constante na leitura da palavra de Deus todos os dias, eu sei o que eu vou dizer e o que eu vou fazer nas situações que aparecem para mim no decorrer do dia. Eu não fico perdido sem saber como agir quando me deparo com um problema. A palavra de Deus, ela me instrui, ela me orienta. Por isso precisamos disso todos os dias. Precisamos de ler e se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Olha o que diz o famoso Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes este tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei ele medita quando? De dia e de noite. Constância. Pois esse será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto este fizer, prosperará. Prosperará. Aleluia. Agora preste atenção aqui. Quando eu vou conversar com uma pessoa, instruir essa pessoa para ela se alimentar da palavra de Deus, todos os dias, ser constante, lendo a Bíblia todos os dias, duas respostas são muito comuns. A primeira é: pastor, eu até gostaria, mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Porque eu já acordo cedo, pastor, é uma loucura, você sabe? A minha vida é uma loucura, pastor. Você não sabe não. Eu já acordo, então, eu queria ler, mas eu não consigo, porque eu já acordo já assim, vazado para trabalhar. A segunda, muito comum, é: pastor, eu até queria, mas eu fico cansado. Eu começo a ler a Bíblia assim, bate um cansaço, sabe? Meus olhos começam a fechar, eu falo: eu não aguento isso. É? Então você não lê a Bíblia porque o seu tempo é muito apertado e você não tem tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para você ficar muitos minutos no Reels do Instagram. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas você consegue arrumar um tempo para ficar se divertindo às gargalhadas nos vídeos do TikTok. Você está cansado para ler a Bíblia, mas você não está cansado para ler os comentários que as pessoas colocam nas postagens para você saber as últimas fofocas da onda. Precisamos de ser constantes na leitura da palavra de Deus, porque, segundo diz o Salmo 1, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem. Quando eu estou me alimentando da palavra de Deus todos os dias, eu crio raízes profundas de fé. Sabe o que me sustenta, irmão, nos momentos difíceis que eu enfrento? É a palavra de Deus. É isso que me sustenta. É você ter raízes. A segunda área que precisamos de constância é na oração. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 17 diz: orem sem cessar. A oração é uma grande arma espiritual que nós temos e podemos usar em nosso favor, meu irmão. E por que as pessoas, elas não estão usando a oração, sendo constante nela? Por quê? Porque as pessoas desistem de orar. Por quê, pastor? Eu vou dizer por que desistem de orar.
As pessoas desistem de orar porque elas não acreditam na oração. É por isso que elas não oram. E por que as pessoas não acreditam na oração? Porque em algum momento elas oraram e não aconteceu nada. Ela falou: para que eu vou orar? Eu oro e oro, nada acontece. Não preciso de orar. Pega essa, que é uma chave de ouro para você. A oração, irmão, que nós fazemos, ela não muda uma situação do lado de fora. As pessoas desistiram de orar porque elas começaram a pedir para Deus mudar algo do lado de fora. E o que Deus quer transformar através da nossa oração não é uma situação do lado de fora, é aquilo que está acontecendo aqui do lado de dentro, irmão, do lado de dentro. Você está colocando o foco da sua oração: Deus muda isso, Deus muda meu filho, Deus muda meu marido, Deus muda meu chefe, Deus faz isso aqui, Deus toca na tia, Deus toca no pastor, Deus... E você fala: eu oro, não muda nada. O que muda a nossa oração, o que muda é a nós mesmos. Então, quando eu oro com um propósito de querer receber a mudança e a transformação que Deus tem para a minha vida, eu começo a ver as coisas, elas se ajustarem do lado de fora. E escute só o que eu vou dizer: um problemaço que você tem hoje, para esse problema ser resolvido, basta você ser transformado em algumas coisas que Deus está querendo ensinar você a mudar, aí do lado de dentro. E quando você mudar aí do lado de dentro, do lado de fora, as coisas começam a se ajustar. Mas ore sem cessar, todos os dias. Eu estou há 2 anos, vão fazer 2 anos, irmãos. Começamos orando 5 horas da manhã, ajustamos para as 6. E eu todos os dias, eu estou lá e eu me quebrando diante de Deus. E eu boto meu coração diante de Deus, porque aquele momento é um momento que Deus começa a me transformar. A oração que eu faço transforma a mim mesmo. E como eu sei que essa oração que eu faço, ela me transforma, ela me melhora em casa, ela me melhora nos meus relacionamentos com os irmãos na igreja, ela me melhora na gestão da minha vida, em todos os aspectos. Como eu sei que essa oração me melhora, eu não consigo mais ficar sem ela, irmão, eu não consigo. Porque eu sei que a oração, ela melhora a mim. A terceira área que precisamos de ser constante é na fé. A Bíblia conta uma história muito conhecida em Mateus capítulo 14 de alguém que teve uma poderosíssima fé, mas não foi constante na fé. Mateus capítulo 14 conta a famosa história do Pedro, que estava em um barco no meio da tempestade no mar. Jesus está andando no meio da tempestade sobre as águas e o Pedro olha Jesus. E ele fala: mestre, é o Senhor? E Jesus fala: sou eu mesmo, Pedro. Aleluia, estou aqui. E o Pedro fala: se é o Senhor, manda eu ir contigo aí, que eu tenho fé. Eu tenho fé, eu vou pisar nessa água, Senhor. E Jesus fala para o Pedro: sou eu mesmo, Pedro, pode vir. E o Pedro vai. 1 passo, 2, 3, 4, eu não sei quantos, se foram 5. Eu sei que diz que em um certo momento que o Pedro está andando sobre as águas, ele começa a afundar. E por que o Pedro, que começou com muita fé a andar sobre as águas, ele agora começa a afundar? Por quê, irmãos? Porque a fé foi embora.
Jesus segura o Pedro na mão e fala: homem de pequena fé. Por que a fé do Pedro foi embora? O Pedro fala: é porque eu fiquei com medo. Toda vez que o medo entra, a fé sai. Toda vez que o medo entra, a fé sai. Aqui mesmo tem pessoas que começaram uma jornada de muita fé em um momento de tempestade. Uma jornada de fé que as pessoas olharam para você e disseram: como que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Você começou com muita fé. Você começou impressionando todo mundo, igual Pedro na água. Ó, as pessoas olhavam e falavam assim: esse cara é doido. E você muito empolgado, você muito empolgada, estava andando sobre as águas, mas em algum momento você começou a afundar. E por que você começou a afundar? Medo entrou e a fé foi embora. Inconstância na fé. Precisamos de ser constantes na fé, meu irmão, porque senão não recebemos o que nós buscamos de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, do versículo de número 6 em diante. Peçam, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Se você não tem uma fé constante, isso já mostra que todas as áreas da sua vida serão afetadas pela sua inconstância. E você vai viver a sua vida em ciclos que se repetem com os mesmos problemas sempre. Ciclos dos mesmos problemas familiares, ciclos dos mesmos problemas financeiros, ciclos dos mesmos problemas no ministério, ciclos que não se acabam. Por quê? Porque você é inconstante. Precisamos de ser constantes na palavra, na oração e constantes na fé. Essa semana eu tive uma conversa com um irmão que está passando um momento difícil. E eu fui dar uma palavra de conselho para ele. Falei para esse irmão assim: irmão, você precisa orar. Se fortalecer em oração. Ler a palavra para Deus te orientar e tirar essas coisas que você está sentindo no coração. Você precisa disso. E o irmão falou para mim assim: pastor, eu oro todo dia e leio a Bíblia todo dia. Falei: parabéns. Você ora e lê a Bíblia todo dia, agora você precisa colocar em prática a terceira orientação. E qual é a terceira orientação? A terceira orientação que eu dei para ele está em Efésios capítulo 13, que fala de como nós temos que agir quando estamos enfrentando momentos difíceis ou enfrentando o dia mau. Todos nós vamos, em alguns momentos da caminhada, se deparar com um dia mau, todos nós. E qual é a orientação de Efésios 6:13? Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Diga para o vizinho que está do seu lado: fica firme, irmão. O irmão falou para mim assim: eu oro todo dia, leio a Bíblia todo dia. Falei: a terceira coisa que você precisa fazer agora
é ficar firme. E ficar firme com essa instrução que vem aqui, ó. Fique firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, se você já está firme na oração e na leitura da palavra, agora você precisa vigiar para o diabo não tirar você dessa firmeza. Está firme e vigilante. Olha só essa parte final que diz: vigiando com perseverança. Meus irmãos, vigie para que o diabo não tire o foco, você não perca o foco. Porque olha só, a gente começa a orar. Reflete comigo aqui. Começa a ler a Bíblia. Começa a aplicar fé. E estamos fazendo isso todo dia. Só que no meio dessa, o diabo sempre vai estar armando para querer tirar você do foco. Sim ou não, gente? 1 Pedro 5 diz que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. Ele quer nos tirar do foco. Você está orando, lendo a Bíblia, aplicando fé todo dia, e de repente acontece uma coisa lá na sua casa. Você escuta do seu marido, da sua esposa, uma coisa que entrou no seu coração e te machucou. De repente acontece uma coisa na igreja, e você escuta uma coisa, passa por uma situação que te machucou. Aí você não vigiou. Aquilo que você passou tomou o seu coração. E quando tomou o seu coração, aquela firmeza que você deveria de estar, ela não está mais tão firme assim. Porque você não vigiou. O diabo tramou, preparou uma armadilha, e você caiu na armadilha do diabo. Olha, meus irmãos, escute só. Duas coisas acontecem quando caímos na armadilha do diabo e estamos orando. Você está firme? Preste atenção. Se vem uma armadilha e você cai, seu coração fica cheio, ficou cheio. O coração está cheio, você está mal. Duas coisas acontecem. Número 1, você perde a vontade de orar. Acabou, você não tem mais vontade de orar. Ou segunda coisa, você continua até orando, mas você ora e a sua oração você sente ela vazia. E cada dia que você vai orando e a oração fica vazia, mais desanimando você vai. E por que isso acontece? Pela falta de vigilância. Ser constante, irmão, vigiando. A quarta área que nós precisamos de ser constante é em fazer o bem. Não podemos parar de fazer o bem. Inclusive, você podia falar para o vizinho que está do seu lado: você poderia fazer o bem de pagar uma pizza hoje após o culto. Fala para esse irmão aí: faça um bem para mim hoje. Mas sabe por quê, Tiagão? Que o pessoal para de fazer o bem? Sabe por quê, Jô? Olha só. O pessoal para de fazer o bem porque tomou muita bordoada fazendo o bem, e aí
aquilo que você hoje está pensando e que até fala é: chega, cansei de ser trouxa, chega, cansei de ser bobona, cansei de ser otário. Alguém pode dizer ai, ai, ai? A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo de número 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, isso se não houvermos desfalecido. Eu preciso ser constante em fazer o bem. Eu não posso me cansar de fazer o bem, mesmo que eu tenha sofrido com as pessoas que eu fiz o bem. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando aqui? É ser constante em fazer o bem usando aquilo que Deus me deu como dom. Algumas pessoas, elas têm um dom que eu admiro demais, já falei isso, chamado dom da generosidade. A generosidade, ela é um dom, assim como o dom de liderança, assim como o dom de falar, de ensinar, assim como o dom de orar e as pessoas, elas receberem cura. Generosidade é um dom e existem pessoas que têm esse dom. Agora, aquele dom que nós recebemos de Deus, é nele que nós vamos ser provados, em cima do dom que nós recebemos. Exemplo, vou falar de mim. Eu recebi um dom de despertar nas pessoas o potencial que Deus colocou na vida delas para que elas se tornem uma potência. Deus me deu o dom de conversar pessoalmente, em grupo, e fazer com que as pessoas elas olhem coisas que elas não imaginavam. E elas têm potencial para isso e a gente injeta ânimo e elas vão. Eu recebi um dom para isso, eu faço isso há muitos anos. Eu sou provado no dom que eu recebi, sabe de que forma? Tendo pessoas que a gente investe, que não era nada, não conhecia nada, e nós investimos, e treinamos, e abençoamos, e as pessoas começam a... E muitos desses não dizem nem muito obrigado. Outros viram as costas para você como se você não fosse nada. E pior, outros até falam mal de você. Agora pense se eu não fizer mais, porque as pessoas não foram gratas comigo. Se eu não investir em mais ninguém, porque quem eu investi virou as costas para mim e falou mal de mim. Se eu digo aqui, ei, unção do crescimento, cansei, chega. Ô irmão, se eu parar de fazer o que Deus me deu como dom para fazer, a fonte seca. A mesma coisa você que tem o dom da generosidade. Você não pode parar de ser generoso ou generosa porque as pessoas foram ingratas. Porque falaram mal de você pelas costas, você ajudou. É um dom que Deus te deu, use esse dom e não pare de exercer esse dom, mesmo que as pessoas errem. Esse dom é um presente que Deus colocou na sua vida. Não deixe de fazer o bem usando o dom que Deus te deu, irmão. Muitos desanimaram de fazer o bem porque sofreram
ajudando. E depois só tomou. Aí fala assim: chega. Precisamos de ser constantes na generosidade, que está ligado a isso, a fazer o bem. Em Provérbios 11, versículo 24, 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmão, eu preciso ser constante na minha generosidade. Na minha generosidade para com a obra de Deus e na minha generosidade para com as pessoas. Eu preciso só que você pegue um ensinamento a respeito de generosidade. Tanto na obra de Deus, quanto com relação às pessoas. Não é falta de generosidade você não dá aquilo que você não tem. Escreve isso. Não é falta de generosidade você não dá aquilo que você não tem. Porque nós somos às vezes acusados pelo inimigo: você não é generoso, você não quer ajudar. Mas como eu vou ajudar alguém se eu não tenho? Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, se eu tenho para dar alívio, eu vou dar. Se eu não tenho, eu não posso fazer. Ser constante na generosidade, no que diz respeito à obra de Deus. Eu vou te contar um testemunho que eu ouvi de um irmão, que ele estava na célula. E ele, no momento da célula, uma irmã começou a compartilhar que ela começou a dar o dízimo. E ela disse o seguinte: quando eu comecei a dizimar, minha vida mudou. Eu comecei a dizimar e as coisas na minha casa, elas melhoraram. Eu consegui fazer lá uma obrinha na minha casa que há anos tentava fazer e não conseguia. Eu comecei a dizimar e depois de uns meses, não foi só obrinha na minha casa não, eu consegui trocar o meu carro e pegar um carrinho melhor. Antes de dizimar, eu tinha um monte de dívida e comecei a dizimar. Eu paguei minhas dívidas todinha. O irmão estava na cela, ouviu ela falar isso, falou: é mesmo? E aqui na cabeça dele falou assim: domingo estou doidinho para ir para o culto, eu vou começar a dizimar agora. Aí ele veio, dizimou. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. O que aconteceu na vida dele? Nada. E ele falou: sabe o que? Chega. Eu vou dizimar? De jeito nenhum. 6 meses? Eu vou te explicar o que aconteceu. Qual a diferença dele para essa irmã? Aquela irmã, ele não entendeu o que ela fazia, estava no coração dela. Aquela irmã, ela dizimava não pensando no que ela poderia receber de Deus. Ela dizimava agradecendo por aquilo que ela já tinha recebido. E quanto mais ela fazia agradecendo por aquilo que ela já tinha recebido, o Senhor falava: serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Serva boa e fiel, és fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ô irmão, eu não devo ser generoso com a obra de Deus por aquilo que Ele vai me dar. Eu preciso ser generoso por aquilo que Ele já tem me dado. Aleluia. Essa é a diferença. Essa é a diferença.
Então vamos pensar quantas coisas que nós hoje vivemos e temos. E se você for explicar como é que eu fiz isso, não tem explicação, irmão. Sair da onde você saiu, ter o que você tem hoje, viver o que você vive hoje, não tem explicação, irmão. Então como eu não vou ser constante no meu ato de generosidade para com o meu Deus? Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11, verso 4 a 6. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim tu também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a sua semente, à tarde não retires a sua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu não posso parar de ter o meu ato de generosidade para com Deus que tem cuidado de mim. Sempre que tiver a oportunidade, eu quero ser uma pessoa generosa. Sexto ensinamento, a área que nós precisamos ser constante no perdão, irmão. O Pedro tem aquela famosa conversa com Jesus. O Pedro vira para Jesus e ele faz a seguinte pergunta: mestre, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Aí ele mesmo já dá a resposta, né? A gente tem que perdoar 7? Eu imagino. A Bíblia não diz. Mas Jesus já devia estar, o Pedro já devia estar por aqui com algum outro discípulo. E esse discípulo já deve ter feito 6 coisas com ele no dia. E ele perguntou 7 porque ele disse: se o senhor confirmar que é 7, eu já passo facão nele hoje. Quantas vezes, Jesus? São 7. E Jesus baixa a cabeça e fala: ah, Pedro, não são 7 não, Pedro. São 70 vezes 7. Sabe o que isso significa? Você tem que perdoar quantas vezes forem necessário. Ser constante no perdão, porque tem gente que fala bem assim: nunca mais eu perdoo. Já perdoei 3 vezes. Já perdoei 5. Já perdoei 10 vezes. Vou perdoar de novo? Então vamos pensar o seguinte: em um dia, quantas vezes você acredita que Deus te perdoa em um dia pelas besteiras que você fala? Diga aí alguém, ai, ai, ai. Quantas vezes você acredita que Jesus te perdoa num dia pelas coisas que você pensa? Diga ai, ai, ai. E pelas coisas que você faz? São muitas vezes no dia, né? Se Jesus me perdoa muitas vezes no dia, por que eu não vou perdoar muitas vezes no dia as pessoas que estão sempre errando? Agora preste atenção. Perdoar, Fábio, não significa você permitir a pessoa fazer de novo com você o que ela fez. Você está entendendo isso aqui? Perdoar significa eu ter o meu coração puro e leve com o seguinte pensamento: ninguém me deve nada. Tá tudo certo. Ninguém me deve nada. Meus irmãos, nós precisamos de ser constante no nosso chamado de servir a Deus.
Você possivelmente já viu uma situação de pessoas que elas estavam servindo a Deus até aqui nessa igreja. E a pessoa, ela era muito envolvida, e ela trabalhava muito, e ela servia em muitas áreas, e de repente ela para, gente. Por que que uma pessoa para de servir a Deus? Vamos pensar aqui, porque isso envolve eu e você, nós estamos aqui servindo a Deus. O que faz uma pessoa ela largar aquilo que ela fazia para Deus? O que faz? O que faz uma pessoa ela não ser constante? E olha só, tem gente que é tão constante nessa área, que ela começa a servir em um lugar, aí ela passa por um problema, e ela muda, vai servir em outro setor. E ela passa por um problema, muda, fica um tempo fora, aí depois volta e fala, agora eu vou de novo. Aí depois um outro problema, e agora eu vou de novo. E ela fica assim a vida inteira. Inconstante. O homem inconstante nos seus caminhos, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. O que faz uma pessoa ser assim, irmão? O que faz uma pessoa ser inconstante no seu chamado de servir a Deus é ela não entender Colossenses 3:23. É um texto que nós temos falado muito. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Eu vou ser constante no meu chamado de servir a Deus, porque eu estou servindo ao Senhor. Oi, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer. Uma pessoa que ela estava servindo a Deus e ela parou de servir, ela parou de servir por dois motivos. Motivo número 1, ela estava fazendo para ela mesma. Ela estava servindo com a intenção dela ter alguns resultados, e ela estava pensando nela. Isso não aconteceu, ela ficou frustrada, e ela falou, chega, não quero fazer mais nada. Porque ela estava servindo para ela mesma. Ou situação número 2, a pessoa para de fazer porque ela está servindo na intenção de agradar aos homens. Ela faz para chamar a atenção do líder dela, ela faz para chamar a atenção do pastor. E se ela fez e ela não teve um elogio, e se ela fez e aquilo que ela esperava, que ela ia receber em troca, ela não recebeu, ela fala, chega, eu não vou fazer mais nada. Colossenses 3:23. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Irmãos amados e queridos, eu não tenho como permanecer fazendo o que eu faço se não for com a mentalidade que é para o Senhor. Não tem como. Então, o que me faz estar aqui de pé toda semana? O que me faz? A seguinte mentalidade: estou fazendo para o Senhor. Um tempo atrás participei de um podcast, e no meio da conversa, no final da conversa, o irmão que estava conduzindo o podcast fez a seguinte pergunta para mim: pastor, para finalizar aqui, o dia que o senhor chegar na glória, qual a primeira coisa que você quer ouvir de Deus para você? É uma boa pergunta para você responder também. Falei, qual a pergunta? Qual a palavra que eu quero ouvir de Deus quando eu chegar na glória? Eu quero, quando chegar na glória, ouvir Deus dizer: servo bom e fiel, entra-te no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. E eu passei a repetir isso diversas vezes, sabe por quê? O dia que eu chegar na glória, eu quero ouvir Deus falar:
você não desistiu de fazer o que eu te chamei para fazer e não enterrou os seus talentos por causa das pessoas. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. Será que você está parando de fazer o que Deus te chamou para fazer? Porque você não teve das pessoas o que você achava que deveria de ter? É por isso que você parou? É por isso. E por último, a área que nós precisamos de ser constantes. Precisamos de ser constantes na luta pela nossa família. A nossa família é o bem mais precioso que Deus nos deu, irmão. Como pode alguém querer desistir da sua família? Como pode alguém querer desistir daquilo que um dia Deus lhe deu como presente? Eu não posso desistir da minha família. Eu preciso ser constante, lutando pela minha família todos os dias. Lutas estamos enfrentando, vamos lutar. Não vou desistir não. Neemias capítulo 4, versículo de número 14, em um momento de luta, de aflição do povo, Neemias dá uma palavra para eles. E olhe a palavra que Neemias dá. Por isso eu disse para o povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias disse para aquele povo, não desistam das suas famílias, não desistam das suas esposas, não desistam dos teus filhos, lutem com todas as forças que vocês tiverem por aquilo que Deus te deu como presente. Sua família é um presente de Deus para você. Lute por isso. O que mais o diabo quer atacar é a nossa família. E ele quer atacar para que as próximas gerações elas sejam afetadas pela nossa desistência hoje. Então, um homem que desiste da sua família hoje, ele está lançando uma semente na vida dos teus filhos amanhã, de que eles podem desistir da família deles também. O povo, quando está saindo do deserto indo em direção à terra prometida, eles recebem uma palavra. E essa palavra está em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Não deixe de falar para os teus filhos que a sua família, ela é uma família separada para servir ao Senhor. Não deixe de falar para os teus filhos, aqui nessa casa existe uma promessa de Deus, e a promessa é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista disso, irmão. Não desista disso, minha irmã. Lute pela sua família.